você ter aceito e reforça ainda mais esse desejo do meu coração, porque o esporte ele molda caráter. Você é melhor do que qualquer outra pessoa aqui. Eu sou esportista, mas não é de nível mundial e nem de competições. Eu não dei minha vida para isso, mas isso mudou minha vida. Então, para muitas pessoas no país ainda, o esporte ele é um instrumento de ocupação apenas. Para outros, recreação. Para outros, hobby. Mas aqui em São Paulo, para todo mundo, vai ser um instrumento para moldar o caráter, para moldar o corpo, para moldar a mente. Como o Sabará bem disse, uma pessoa que entra no nível de um esportista dificilmente vai parar numa Cracolândia da vida. Isso é um seguro. Então, a pessoa ela aprende a comer, ela aprende a treinar, ela aprende a moldar as companhias, inclusive, ela se transforma completamente. Na verdade, um esportista, para chegar no seu nível, saindo de uma comunidade e vencer um campeonato mundial, ele tem que virar empreendedor no caminho, né? Senão ele não consegue. Com certeza, eu gosto de falar que todos que passam pelo esporte têm facilidade em qualquer área da vida. Aliás, eu falo também que o esporte, se você for parar para pensar em segurança, em comunidades que possuem programas esportivos, a criminalidade cai mais de 30% ao ano. Age também junto à educação, porque ele diminui a evasão escolar, ele ajuda nos valores, disciplina, trabalho em equipe, sim, hierarquia, que são valores que, infelizmente, hoje em dia nós não temos, estão perdidos em nossa sociedade. Você que foi treinadora nos Estados Unidos, você acha que a gente está a quanto tempo de distância de... Hoje a gente está colocando 25 bilhões de reais na educação. E o esporte ele é meio deixado de lado. É aquele tipo de secretaria que é figurativa. E é o que, de novo, a gente está falando. A gente não quer criar uma quadra onde tem 5 esportes, né? Porque o esporte olímpico tem mais de 60 modalidades. E a proposta é que cada aluno da escola pública escolha 3 esportes, comece a praticar esses 3 para descobrir a veia de um deles, né? Um trabalho um trabalho vocacional mesmo. E toda criança que seguir, todo adolescente que seguir no esporte a nível de competição, a gente vai bancar essas competições. Fantástico. Que é a teoria americana, né? As crianças já começam a competir em suas escolas. Eu pude passar um tempo, morei em Orlando um tempo e trabalhei no 5º maior clube dos Estados Unidos de vôlei. Então, os pais começam a pagar para as suas filhas treinarem nessa academia a partir dos 8 anos de idade, justamente para que elas possam entrar, quando entram nesse nível de competição nas escolas, elas já possam ser vistas pelas universidades e, assim, conquistarem suas bolsas universitárias. Inclusive, a minha filha, ano que vem, minha filha também joga, minha filha caçula, é jogadora, e ano que vem já está indo para os Estados Unidos com uma bolsa de estudos de 100% para poder jogar. Por conta do esporte. Por conta do esporte. Para vocês terem noção, o tanto que é importante essa pasta é onde eu vou dedicar uma energia para a gente economizar em algumas áreas e dedicar energia nessa. Tem uma coisa no cérebro chamado endorfina, um neuroativador. E esse neuroativador, eu quero que a sociedade de São Paulo aprenda que se a gente acordar todo dia e endorfinar o corpo, o dia é completamente diferente. Tem um outro neuroativador chamado dopamina. Tem um sistema no cérebro, o sistema dopaminérgico, que é o neuroativador de novidade. Se a pessoa vive uma vida tendo novidade, né? A novidade, para você entender por que está todo mundo viciado em celular, é porque o celular gera dopamina, só que é uma dopamina barata. Então, acabou de fazer, tlim, alguém já quer olhar o celular. Por quê? Porque gera dopamina. Aí você imagina a gente treinar um povo a endorfinar o corpo, a viver novos desafios, que é onde você compra uma dopamina cara, por isso que a gente está falando de competição. Aí você imagina essa pessoa, né, conseguindo romper desafios, e as pessoas que amam ela, condecorando ela com isso, ela vai liberar outro neuroativador, que é a ocitocina, que é o hormônio do amor. Marcelo, mas prefeito de São Paulo sabe disso? É isso que eu estou falando para vocês. É por isso que eu quero o esporte. Toda grande nação investiu primeiro no esporte. O PIB hoje das principais nações está 100% vinculado com o investimento que essas nações colocaram no esporte. Quem ficou em primeiro lugar nas Olimpíadas agora? Estados Unidos. Quem tem o PIB número 1? Estados Unidos. Quem ficou em segundo em quadro de medalha? China. Quem é que tem o segundo maior PIB do mundo? China. Igualzinho. Japão, terceiro. Igual. Ou seja,
uma nação realmente vai ser moldada a partir de São Paulo. E isso eu quero que você tenha segurança. Você está assumindo uma função da qual ela não é decorativa e não é para ficar falando para alguém que a gente apoia o esporte. A gente não vai apoiar o esporte. Nós vamos transformar com o esporte. É diferente. Existem pessoas que acham que o esporte é para apoiar o progresso. Negativo. Marcelo, mas você quer que todo mundo vire esportista? Minha concepção, até 2050, é que 50% dos paulistanos estejam praticando um esporte. Aí você fala, então é só porque você é triatleta, é porque você é Ironman, é porque você fez Ultraman? Não. Seguinte, isso vai economizar dinheiro na segurança, isso vai economizar dinheiro na saúde. Você entende que aí, ao invés de gastar o dinheiro público com despesa, eu vou poder pagar como investimento para essas pessoas competirem mundo afora e elevar o nível mental do povo brasileiro. Nós vamos fazer no lugar mais complexo de todos, que é qual? A cidade de São Paulo. Se São Paulo funciona, o Brasil inteiro funciona. São 5.568 cidades. E aí eu quero deixar bem claro isso. E o meu compromisso pessoal com você. Me cobre 208 semanas, que vai ser o tempo que a gente vai governar São Paulo, né, pelo mandato que o povo vai entregar para a gente no dia 6 de outubro. 208 semanas pensando em como fazer mais pessoas aderir ao esporte. Isso vai transcender também da escola pública. Nós vamos levar esses níveis de competição para as empresas. Isso vai ser tudo essa mulher que vai tocar. Nós vamos abrir essas frentes, tanto privada como na escola pública. Por quê? Porque um povo que aprende a lutar para de brigar uns com os outros. Nós estamos num cenário de violência aí, né, na política. Por quê? Porque se as pessoas sabem lutar, lutar tem regra. Lutar é esporte. O que vai acontecer? Você não entra em briga. Por que o nosso trânsito é o mais pesado, o mais violento do Brasil? Porque o povo está com o nervo à flor da pele. E o cara, quando é esportista, ele pensa 10, 20 vezes antes de mexer em quebrar um retrovisor. Ou de descer de um carro e pegar o carro e atropelar um motoqueiro. Porque o cara que é esportista, ele teve o caráter dele moldado. Então, eu quero que você guarde isso, Patrícia. Não é uma secretaria para apoiar o esporte. É para transformar a mentalidade do povo paulistano. Eu sei que você, como esportista, deve estar vibrando. Eu também estou. É isso que o povo paulistano vai escolher. Todas as famílias que não são paulistanas, mas escolheram morar na nossa cidade, eles vão escolher no dia 6 de outubro um projeto que não é para ocupação. Todas as mães que a gente fala na quebrada, fomos em dezenas de favelas. O pedido número 1 de todas, não falha nenhuma, é arruma ocupação para os nossos jovens. Segundo pedido, arrume emprego para os adolescentes, né, que estão na fase de trabalho. Deixa eu te falar, a maior parte desses jovens vão trabalhar com o próprio esporte. O esporte vai ser o maior... Escuta o que eu estou falando. O esporte, em 2 décadas no Brasil, vai ser o maior empregador de todos. Vou explicar para você esse impacto e quero que você comente ele, ainda mais com a visão de mundo que você tem, Patrícia. Eu sou golfista também, né? Eu sou metido a golfista, eu jogo. Estou na fase inicial. E é interessante que eu não vejo jovens jogando, só vejo homens muito bem-sucedidos, né? Pouquíssimas mulheres nesse esporte. No Brasil deve ter em torno de 22 mil golfistas. Nos Estados Unidos tem milhões, 2 milhões. Aí você me pergunta, por que a gente joga tão pouco golfe, sendo que o golfe nem americano é, o golfe é europeu. Só que lá, o cara que mais ganhou dinheiro no esporte é golfista. Você vai pegar a lista dos 20 caras mais ricos do esporte mundial, tem um monte de golfista na lista. É um esporte próspero. Aí você fala, é porque no Brasil não tem oportunidade. Não é oportunidade, é cultural. Não tem ninguém iniciando as pessoas. Não tem grandes jogadores aqui. Agora vai na Argentina. O que é cultura? A maioria das crianças, quando nasce na Argentina, o pai já dá um taco de golfe. Argentina, você atravessa aqui, ó, pega um jato aqui de São Paulo, 2 horas está na Argentina. Quando nasce, tem uma cultura, você já ganha um taco. Na lista dos principais jogadores do mundo, você acha argentino, porque é cultural. Ou seja, por que nós não temos golfistas? Ah, agora vai sair a manchete. Essa sai. Essa vai sair assim. Marçal quer que aluno de escola pública vire golfista. Eu quero que você vire o que você quiser. Aqui, ó, na Arca, o morador de rua joga golfe. Essa aí é braba. Vou chamar uns para jogar comigo, então. Então, eu queria que você comentasse isso, Patrícia, e a gente vai apresentar mais um nome. A nossa segunda mulher, que já tá, ela está aí ao vivo aí no link. Espera um pouquinho que ela já vai entrar para a gente divulgar a pasta dela. Mas eu queria que você comentasse isso,
essa questão da gente estar bem longe dessa cultura olímpica, porque o Brasil sediou a Olimpíada, tratou de uma forma indevida isso, né, fez os investimentos e teve uma corrupção absurda, que é uma coisa ainda normal, né, no Brasil, das pessoas quererem tirar vantagem com o dinheiro do povo. Fez, inclusive, o que foi feito está abandonado no Rio de Janeiro hoje, né? Grande parte do Centro Olímpico largaram para trás, ou seja, é porque não tem uma cultura e não tem um planejamento estruturado para servir o povo. Gastou muita grana e isso não teve continuidade, e a gente teve pouco ganho com isso, a não ser o segundo principal evento do mundo, que foi, né, sediar as Olimpíadas. O que você pensa que a gente tem que fazer de política pública para melhorar essa questão cultural das pessoas falarem assim, não, eu vou aderir ao esporte? Então, o principal é investir realmente na base. Como coordenadora do programa, eu tive acesso, né, nós coordenávamos várias crianças, várias adolescentes, e uma coisa muito curiosa é que nas comunidades você vê as crianças endeusando, né, idolatrando o traficante, porque o traficante é um modelo de sucesso, até chegar um amiguinho com uma medalha no peito. E eu gosto de falar, todo mundo quer ser campeão. Você pega um menino, você pergunta para ele, você quer ter um carrão ou você quer ser campeão? Eu quero ser campeão. Então, o esporte tem que estar inserido nessas comunidades. O Flávio Canto, por exemplo, grande judoca brasileiro, tem um programa maravilhoso, o Instituto Reação de Judô, na Rocinha. Ele tira milhares de adolescentes, já tirou milhares de adolescentes do crime. Então, isso é uma cultura que precisa ser alimentada aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo. Eu gosto quando você fala da Cracolândia, por exemplo, que nós não encontramos esportistas na Cracolândia. E isso é verdade. O esporte, com a disciplina que ele carrega, ele tira as crianças, os adolescentes da bebida, por exemplo, que é outro mal. Hoje em dia, na cidade onde eu moro, por exemplo, é uma guerra contra os fluxos. Não é? Aqui em São Paulo também tem muito. Então, você vê os adolescentes dançando funk, bebendo, se drogando. Isso está errado, gente. Não dá para aceitar uma coisa dessa. E o esporte realmente age tirando essa garotada, agregando valores importantíssimos, devolvendo essas crianças à escola, porque isso é uma regra no esporte de base, as crianças são obrigadas a apresentarem seus currículos, a estarem frequentando suas escolas, a apresentarem também as boas notas. Então, isso diminui a evasão escolar, aumenta a produtividade, aumenta o índice escolar, enfim. Você só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Mas, realmente, o Brasil, até então, usa o esporte, né, na grande maioria dos governos, as secretarias de esporte funcionam como os puxadinhos políticos. Né? Então, realmente, do fundo do meu coração, eu estou muito feliz, eu fico ainda mais feliz de ver alguém olhando com essa seriedade, alguém com teu nome, que é um grande exemplo para todos nós, e que eu tenho certeza que vai dar um show aí por São Paulo e, futuramente, pelo Brasil também. Nós vamos fazer isso juntos. Eu te agradeço de coração de ter atendido prontamente o nosso pedido. Sintra, você que está na vida pública desde a década de 60, você já viu algum governo levar a sério esse negócio do esporte? Você que é o homem que vai controlar esse dinheiro de São Paulo? Essa é uma observação que eu ia fazer, viu? A gente ouve todo mundo falar em esporte. Não tem um plano de governo que não tenha 2, 3 páginas de esporte. Mas não tem um candidato que tenha colocado o esporte como um dos pilares fundamentais do seu plano. E em todos os debates que o Marçal está participando, ele sempre fala no esporte, em todas as escolas e em todas trazer esporte para a juventude brasileira. Então, acho que essa é uma grande diferença. É uma grande diferença. Eu vivi também, como você, muitos anos fora, vivi 15 anos nos Estados Unidos, saí do Brasil com 15 anos de idade, voltei com 30, já formado, etc. E morei nos Estados Unidos. O esporte lá faz parte da cultura. Aqui é parte da cultura. É disciplina, eu vou contar até um caso. Eu jogava tênis numa academia aqui perto ali na Vila Sônia. E tinha um pegadorzinho de bola que pegava a bola para mim. Eu jogava com o professor e ele pegava a bola. A questão de uns 8 anos atrás, acho que foi no governo do Alckmin, mas no primeiro, teve um grupo de Paraisópolis que saiu apedrejando o palácio e saiu. E eu vi um desses meninos que pegava a bola para mim.
apedrejando o Palácio. Escrevi um artigo no jornal, na Folha de São Paulo, chamei Um Soco no Estômago. Eu fui falar com esse menino. Ele falou, eu estava trabalhando, pegando bola, vieram do governo, disseram que eu não podia fazer, que tinha que ser registrado, que eu não tinha idade apropriada, etc., etc. Puseram o menino na rua e ele foi parar apedrejando o Palácio. Ao invés de estar pegando bola, que depois ia virar um tenista, como todos os grandes tenistas. Então, Patrícia, eu acho que você vai ser um instrumento de uma grande inovação nesse governo. Não é diz-que, não. É uma modificação radical, uma modificação de raiz, porque eu não vejo uma entrevista do Marçal, um debate em que ele não coloque isso na frente do seu plano de governo. Parabéns, então, aos dois. Grande esperança de que você mude a mentalidade do Brasil, através do esporte. Bom, a próxima pessoa a ser indicada aqui pelo próximo prefeito Pablo Marçal é a Selene Nunes. Ela vai entrar na tela aqui. A Selene tem uma ampla experiência, ela é economista, tem uma ampla experiência no âmbito de gestão, já está aqui na tela. É uma colega também do Sintra, e entusiasta. O nosso professor vai falar sobre ela também, mas ela conhecida, vocês sabem disso, da imprensa, como a mãe da lei da responsabilidade fiscal. Se não fosse ela, o Brasil já estaria quebrado há muito tempo, eu ouso dizer isso, porque ela, como servidora de carreira lá federal e foi secretária também federal, ela fez a diferença. Fez a diferença no Brasil e fez a diferença em Goiás e agora vai fazer a diferença aqui em São Paulo, na maior cidade da América do Sul, na maior cidade do Brasil. Antes de passar para ela, eu vou passar para o Sintra, então. Só uma brevíssima introdução à Selene. Ela é Selene Pérez Nunes. E insisto, digam os dois Pérez. Ela fica uma fera quando dizem um Pérez só. Ela insiste em ter os dois Pérez. Selena Pérez Nunes. Ela é uma grande economista. Ela é tida como a mãe da lei de responsabilidade fiscal. Dizem que o pai da lei de responsabilidade fiscal é o Zé Roberto Afonso, mas para não dar nenhum mal-entendido aí, vamos chamar o Zé Roberto de padrinho, então, da lei de responsabilidade fiscal. Mas ela é a mãe, foi uma das pessoas que criou isso que, como disse o Marçal, iniciou um processo de responsabilidade fiscal no Brasil que, infelizmente, está sendo desfeito ao longo dos últimos anos. Radicalmente desfeito, desconstruído. Ela é uma pessoa que acabou de fazer uma tese brilhante na Espanha, voltou agora, uma tese de doutorado, chegou anteontem no Brasil, depois de defender. Essa tese foi extremamente elogiada e é uma pessoa que tem experiência. Vocês vão ver ela falar, uma pessoa de posicionamento, uma pessoa com muita autoridade e ela granjeia um respeito muito grande. Não é uma pessoa fácil de você lidar, não é boazinha, simpatiquinha, engraçadinha, não. Ela é uma pessoa firme e é o que nós precisamos, principalmente numa secretaria como a Secretaria de Gestão e de responsabilidade fiscal. Então, eu queria fazer essa introdução. Eu fiquei muito orgulhoso, Selene, quando escrevemos aquele artigo juntos agora, eu, você e alguns outros companheiros agora recentemente. Então, eu estou muito feliz. Eu acho que nós vamos fazer uma dobradinha maravilhosa sob o comando do Pablo Marçal e vamos transformar a cidade de São Paulo naquilo que ela pode ser, não só em termos do que pode ser feito, mas também em termos de